Olá, meus queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o presbítero Sideval e nós estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus, orarmos a Deus. Eu peço a você que não saia daí. No final nós estaremos orando pela sua vida, pela vida dos seus familiares. Mas antes disso, nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. É uma parábola bastante conhecida. Eu tenho certeza que quase 100% desse público que vai me assistir já ouviu falar do filho pródigo. Nós vamos detalhar essa parábola hoje a miúde, detalhe por detalhe, versículo por versículo, para você entender perfeitamente o que aconteceu nesse episódio. Meus amados, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, está escrito assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço lhe disse: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Meus amados, a parábola do filho pródigo fala de 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho.
Apesar de Jesus não ter nomeado especialmente cada um dos personagens na ocasião em que foi contada esta parábola, amados, essas 3 personagens claramente tinham significados específicos. O pai representava Deus, o filho mais novo representava os publicanos e pecadores, e o filho mais velho, os escribas e fariseus. Porém, amados, como toda a palavra de Deus, o ensino presente na parábola do filho pródigo rompe as barreiras do tempo. Ela é tão atual para nós hoje, quanto foi há 2000 anos atrás. Meus queridos, da mesma forma como aquelas pessoas puderam ver a si mesmo enquanto Jesus contava a parábola do filho pródigo, hoje nós também podemos nos identificar como se estivéssemos na frente de um espelho enquanto lemos essas palavras de Jesus. Amados, o versículo 12, ele nos mostra que o filho mais novo tinha um plano. Ele queria sair de casa, pois estava cansado da vida no lar do pai. O filho mais novo se sentia preso e queria ser livre. Então ele pediu a herança ao pai. Ele tinha direito a 1/3 da herança quando seu pai morresse, porém ele não podia esperar. Essa atitude, amados, foi um completo desrespeito. Ele não se importou com a vida do pai. Ele não quis saber se o pai contava com ele para ampará-lo na velhice. Seus planos eram mais importantes. Ele amava mais a si mesmo do que ao pai. Ele quebrou os mandamentos de Deus. No versículo 13, amados, encontramos o filho mais novo saindo de casa, saindo de sua terra com liberdade e recursos para viajar o mundo. Ele poderia ir para a Ásia Menor, ao norte, ao Egito, à África do Sul, à Babilônia, ou até a leste da Grécia, Itália, a oeste. Não sabemos para onde ele foi, só sabemos que ele foi para um lugar distante. Ele se afastou o máximo que pôde da casa de seu pai. Sua atitude, amados, foi completamente inconsequente. Ele juntou tudo que tinha. Ele não deixou nenhuma reserva na casa do pai para que, se caso seu plano desse errado, ele pudesse voltar dignamente. Esse filho mais novo viveu de forma dissoluta, de maneira que lhe parecia melhor. Já no versículo 14, queridos, nós temos notícias do início de sua ruína. Seus recursos acabaram, ele havia gastado tudo e começou a passar necessidades. O dinheiro acabou e a fome chegou. Para piorar, ele estava em uma terra estrangeira e ninguém podia socorrê-lo. Não tinha mais amigo, não tinha mais status, não tinha mais herança. O desejo mundano, meus amados, é passageiro, é ilusão. Ele leva embora a alegria, ele arruína a vida e o pior, ele traz a solidão. Já no versículo 15, nos mostra a humilhação ao qual o filho mais novo foi submetido. Para sobreviver, ele foi cuidar de porcos. Devemos lembrar de que ele era um judeu e, como tal, irmãos, ele não podia ter contato com porcos. Estes animais eram considerados imundos pela lei. Os rabinos consideravam as pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoados. Com isso, percebemos que ele perdeu seus recursos, sua religião e, consequentemente, sua identidade. Já no versículo 16, amados, somos informados que ele sentiu tanta fome que desejou comer as lavagens que eram dadas aos porcos. Porém, o texto parece indicar que ele não chegou a comê-las. Entretanto, o não comer não representava alguma dignidade para ele. Ao contrário, representava o castigo da fome. Mas ainda bem, meus amados, que no versículo 17 nos mostra o momento de seu arrependimento. Lemos que ele caiu em si. Nesse momento, meus queridos, nós percebemos que ele sentiu saudade de casa. Ele descobriu que os empregados temporários de seu pai eram mais dignos do que ele, de modo que tais empregados diaristas tinham o que comer e ele morria de fome.
Percebam que nos versículos 18 e 19, ele reconheceu seu erro. Naquele momento, amados, ele soube que seu abandono foi precipitado, que sua decisão foi insensata. Ele também entendeu que o que fez não foi apenas um erro, foi um pecado. Ele havia pecado contra Deus e contra o Pai. Ele compreendeu o quão ingrato ele havia sido e sabia que não poderia mais ser chamado de filho, então queria ser um empregado temporário. Nesse exato momento, amados, aquele filho mais novo já não era mais o mesmo rapaz inconsequente que saiu de casa do pai. Ele havia sido transformado. No versículo 20, queridos, nós lemos que o pai avistou o filho que estava retornando. O pai nunca havia perdido o interesse no filho, e uma vez e outra sempre estava olhando o caminho à espera do dia que o filho voltaria. O filho, quando partiu, achava que nunca mais voltaria ali, mas o pai tinha certeza de que um dia ele estaria de volta. Isso, amados, fica muito claro na reação do pai. O texto bíblico diz que o pai se compadeceu profundamente. Ele correu para o filho. Naquela época, um ancião não podia correr. Isso era indigno, mas o pai não se importou com a humilhação. O que importava era o filho a quem ele estava buscando no caminho. O pai o abraçou, não olhando para as condições em que seu filho estava se aproximando. O filho estava rasgado, descalço, era a personificação da miséria, mas o pai só olhou o arrependimento e o acolheu em seus braços. O pai também o beijou repetidas vezes, amados. Perceba que ele se compadeceu, correu, abraçou, beijou, antes de dizer uma única palavra. Que amor maravilhoso, que graça incompreensível. No versículo 21, meus queridos, nós vemos que o filho começa a fazer o discurso que havia ensaiado. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua miséria, reconheceu que não tinha mérito algum e reconheceu que não era digno de ser chamado de filho. Porém, algo que realmente merece nossa atenção é o fato de que ele não conseguiu dizer: faz de mim um de seus empregados. O pai nunca deixou que ele dissesse essas palavras. Nos versículos 22 e 23, temos o relato de como o pai recebe de volta ao lar. O pai queria dar ao filho a importância que ele não merecia, mas seu amor de pai era imenso e inexplicável. O pai lhe providencia roupa, símbolo de honra, anel, um símbolo de autoridade, sandália, um símbolo de que ele não era um escravo. Aquele filho era um homem livre, pois o amor de seu pai o libertou. Amados, o pai também manda preparar o bezerro cevado. Esse animal era um novilho guardado para ser usado somente nas ocasiões mais especiais. Para o pai, haveria alguma ocasião mais especial do que essa? Amados, esses versículos nos revelam algo muito profundo. Aqui nós entendemos que o controle sempre esteve nas mãos do pai. Perceba que enquanto o filho estava vivendo dissolutamente, o pai estava fazendo provisão para o filho que retornaria. Enquanto o filho estava esbanjando, o pai estava cevando o novilho, deixando a roupa, o anel e a sandália preparados para o momento do retorno. Com isso, meus queridos, nós entendemos que a parábola, como um todo, aponta para a sabedoria de Deus que busca ativamente pecadores desprezíveis que não estavam procurando por Ele. Então, meus amados, quais são as lições que nós podemos aprender através da parábola do filho pródigo? Meus amados, nós podemos aprender muitas coisas com esse ensino do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, a parábola do filho pródigo nos ensina que o pai busca, traz de volta e se alegra na conversão do pecador operada pelo Espírito Santo. Diante disso, amados, é impossível não perguntarmos: quem somos nós?
Quão perdidos estávamos! Será que merecíamos esse cuidado tão especial, tão pessoal do próprio Deus? Tudo o que podemos dizer é que Ele nos ama. Ele faz uma festa por nossa causa. Mas entenda que isso não é sobre nós, é inteiramente sobre Ele. Nunca poderíamos ir para a casa do Pai sem um caminho que nos levasse até lá. E Jesus é o caminho. Em segundo lugar, meus amados, nós podemos aprender o seguinte: a parábola do filho pródigo nos convida a refletir sobre qual tem sido a nossa posição para com os perdidos. Aqui temos uma importante lição. Diante dos perdidos, podemos assumir algumas atitudes diferentes. Podemos odiá-los, tratá-los com indiferença, recebê-los quando vierem até nós ou buscá-los. Como seguidores de Cristo, cidadãos do reino de Deus, qual tem sido a nossa atitude? Estamos mais parecidos com Jesus ou com os fariseus e os doutores da lei? Em terceiro lugar, meus amados, agora falando do nosso relacionamento com o Pai, a parábola do filho pródigo nos leva a fazer as seguintes perguntas: como estamos nos comportando? Será que somos como o filho mais novo ou como o filho mais velho? O filho mais novo apenas queria sua parte na herança, e a maneira que ele achou para conseguir isso foi sendo ruim, se afastando e indo embora. Já o filho mais velho também só estava interessado na herança, e a forma que ele achou para consegui-la foi sendo bom, obediente e ficando em casa. Você percebe, amados, que ambos eram ruins? A ruína do filho mais novo foi sua precipitação, inconsequência, insensibilidade e desobediência. Já a ruína do filho mais velho foi seu comprometimento, sua obediência, seu bom serviço, sua sensibilidade, só que tudo superficial. O filho mais novo se afastou do pai por ser muito mau, enquanto o filho mais velho se afastou por ser muito bom. Em quarto lugar, meus amados, a parábola do filho pródigo nos traz um grande alerta. É possível, ou melhor, é impossível não falarmos sobre o que ocorre com os dois filhos. A parábola termina com o filho mais novo dentro de casa, participando da festa que o pai promoveu. Por outro lado, a parábola também termina sem mostrar o filho mais velho retornando à casa do pai para se alegrar com seu irmão que voltou. Não temos nenhuma autorização para irmos além do que o texto bíblico diz. Especificamente na parábola do filho pródigo, não sabemos o que ocorreu com o filho mais velho, porém sabemos que esse filho era uma figura dos escribas e fariseus, os mesmos que acabaram crucificando Jesus. Como filho mais velho, esses religiosos tentavam se auto-justificar. Eles se achavam bons demais, tão bons a ponto de praticamente entenderem que alguém como eles nunca poderia ser privado do paraíso. Hoje, meus queridos, muitas pessoas se comportam como o filho mais velho. Elas não faltam às igrejas, às reuniões, são obedientes, oram, jejuam, fazem tudo o que podem, porém nada é verdadeiro. Tudo é por interesse. Essas pessoas acham que suas obras serão capazes de salvá-la. Essas pessoas cantam os nossos hinos, usam a Bíblia, dizem ser um dos nossos e até chamam nosso Deus de Pai, mas elas são estranhas dentro de casa. Haverá um dia que fatalmente ouvirão: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus amados, se Deus se alegra na presença de seus anjos por um pecador arrependido, se hoje temos morada na casa do Pai, e se não estamos mais mortos e perdidos em nossos pecados e delitos, isso tudo é pela obra redentora de Cristo na cruz. Meus amados, eu encerro por aqui essa parábola, parafraseando essa parábola, mas fica aí a lição para nós, uma grande lição.
Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos viver verdadeiramente o Evangelho, com muito amor e com muita devoção. Meus amados, nós vamos orar agora. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Senhor amado, por estarmos iniciando essa semana na Tua presença. Obrigado pela saúde, obrigado pelas forças que nos deste para trabalhar, obrigado pelo alimento que não faltou à nossa mesa. Senhor, continue com as Tuas mãos estendidas sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, aqui representada. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, ouve o clamor de cada pessoa, Senhor, que neste momento, Pai, está participando desta oração. Senhor, Tu sabes a necessidade de cada um, a necessidade de seus familiares, supre todas as necessidades, Pai. Senhor, nós te apresentamos, ó Pai, este caderno, Senhor, cujos nomes estão registrados de todos aqueles, Pai, que colocam lá nos comentários pedindo oração, acreditando, meu Senhor amado, nessa batalha, acreditando, meu Senhor amado, nessa jornada de fé, acreditando nesta campanha de oração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, contempla, Senhor amado, a necessidade de cada um dos Teus filhos, Pai, cujos nomes estão relacionados nesse caderno, Senhor. Pai querido, supre as necessidades de cada um, envia o Teu socorro para cada um, Pai. Tu conheces, meu Senhor amado, a vida, Tu conheces, meu Deus, o coração, Tu conheces os pensamentos, Tu conheces, meu Deus, cada necessidade, Pai. Supre, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, se for doença, Pai, cura. Se for, meu Senhor amado, problemas de família, resolve, Senhor. Se for, meu Deus, causas na justiça, Senhor, estende a Tua mão. Pai, seja qual for a causa, seja qual for o problema, Senhor, Tu és o médico dos médicos, Tu és o advogado dos advogados, Tu és o mestre dos mestres, Tu és o juiz dos juízes, meu Senhor. Tu és, meu Senhor amado, a sabedoria, meu Pai. Tu és, meu Senhor amado, o dono de tudo, Pai. Todo este mundo, todo este universo está no controle das Tuas mãos, Senhor. Por isso, Pai, faz a Tua vontade, Senhor. Abençoa cada um segundo a Tua vontade, Pai, e segundo o que for melhor para cada um. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Só peço que vocês compartilhem esses vídeos, que você não deixe de dar o seu joinha aí, seu like, tá? E que vocês possam continuar incentivando as pessoas a se inscrever no canal. Se você conhece alguém, fale desse canal, porque o meu desejo é que muitas vidas sejam alcançadas por esta palavra, que muitas pessoas sejam abençoadas, assim como vocês estão sendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus permitir.